Vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia no Vida Teológica. Olá, Rádio Vida, paz do Senhor, queridos alunos e alunas da Teológica Vida, estamos para mais uma aula nesta série que intitulamos Os 10 Mandamentos, ou seja, o Decálogo, ou as 10 palavras. Estas 10 palavras ou 10 mandamentos pelos quais Deus estabeleceu valores e expressou a sua vontade para não apenas o seu povo, mas também para toda a humanidade, pois afinal os 10 mandamentos se tornaram para a humanidade em geral, a raça humana, o valor fonte da moralidade, antes da moralidade, da espiritualidade. Então nós agradecemos a Deus por estarmos aqui com vocês mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê uma excelente aula e que o Senhor seja conhecido e glorificado através de cada um de nós. Então, como nós sempre fazemos, deixamos e ofertamos a palavra da gratidão a toda a Rádio Vida e a equipe técnica e também os nossos alunos e também colegas e queridos que interagem conosco aí no chat das redes sociais, pelo YouTube. Lembrando que esta aula não apenas você pode ouvir pelas ondas da Rádio Vida FM em todo o Vale do Paraíba e além, como também pela internet, através das redes sociais, Facebook, YouTube e por aí vai. Então fica a nossa palavra de gratidão a todos. Vamos, como sempre fazemos, iniciar com oração, porque entendemos que o nosso respeito a Deus e a sua palavra deve ser grande, e uma das formas de expressarmos isto é através de uma palavra de oração pedindo a bênção de Deus sobre nós. Vamos orar então. Eu vou pedir ao evangelista Rafael que faça esta oração inicial para nós começarmos a aula de hoje. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. Deus nesse dia te abençoe, te guarde, derrame suas bênçãos sobre ti, que você seja feliz, que você seja uma bênção nas mãos dele. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Amém, Jesus. te damos graças por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos para louvar o teu nome, meditar na tua palavra, aprender mais de ti e também, Senhor, passar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, e que teu nome seja glorificado, Senhor, por nossas vidas e nossos atos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Maravilha. Olha, nós vamos ler então o texto inicial do segundo mandamento. Hoje nós trataremos o segundo mandamento, que está muito perto do primeiro mandamento, com uma distinção que nós queremos aqui apontar e ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Vocês sabem que os 10 mandamentos, eles estão no capítulo 20 de Êxodo ou no capítulo 5 de Deuteronômio. E o texto de Êxodo 20, verso 4 a 6, que é alvo e objeto de estudo hoje, fala da seguinte forma: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, este segundo mandamento, ele proíbe a idolatria, adoração de ídolo, imagem de um Deus ou de qualquer objeto de culto. É isso que está por trás deste segundo mandamento. Eu vou ler aqui ainda Levítico 19:4. Vamos iniciar aqui falando alguns textos, e aí depois a gente vai trazendo os comentários, tá bom? Então a palavra diz assim em Levítico 19:4:
Não se voltem para os ídolos, e nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Então, nós encontramos, não apenas na lei, não apenas no Novo Testamento, ou seja, não apenas na Torá, não apenas no Novo Testamento, a proibição em relação a se prostrar ou servir ou tornar alguma imagem de escultura, algum ídolo em objeto de adoração ou culto. A palavra de Deus proíbe. Quando você, por exemplo, lê os profetas, como o profeta Jeremias, no capítulo 10, aqui fala sobre a idolatria e a verdadeira adoração. Olha o que disse aqui o apóstolo, ou melhor, o profeta Jeremias. Porque os costumes dos povos são vaidade, capítulo 10, verso 3. Cortam uma árvore do bosque e um artífice trabalha com o machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer bem. E aí o versículo 6, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornam estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. E aí segue o texto, falando da inutilidade, da futilidade de se adorar a imagens de escultura e ídolos. Verso 10, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, versículo 12. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha, nós poderíamos continuar aqui a leitura, mas eu não precisa mais, porque já está bem claro. O que é que Deus espera de nós? Que nos afastemos de qualquer imagem, de qualquer tentativa de prestação de culto a um ídolo, a uma imagem de escultura. Só Ele é o que fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo e estendeu os céus com a sua inteligência e sabedoria. Então não há a quem buscar, não há a quem correr e não há quem pretendamos escolher, quer seja a obra dos artífices ou dos artesãos. E o Salmo 115 também fala a mesma coisa. Fala exatamente que aqueles que adoram a imagens de escultura se tornam como eles. Não enxergam, não veem, não sentem cheiro, não andam, não ouvem, são mudos e por aí vai. Então, há uma máxima que diz assim, você se torna aquilo que você adora. Se você adora uma imagem de escultura, de madeira, de pau, de prata, de gesso, de ouro, seja ela de que material daqui da terra, você vai se tornar como eles, como estas imagens, como estes ídolos. Agora, se você adora o Deus vivo e verdadeiro, você se tornará como Ele. Você enxergará, terá visão espiritual, terá audição espiritual, você terá um coração disposto a obedecê-lo, porque o teu coração está totalmente entregue a Ele. Então são essas as primeiras palavras deste segundo mandamento, que é bem claro, não farás imagens de escultura. Evangelista Rafael,
A paz do Senhor, quais informações ou introdução você pode acrescentar para nós? E a gente vai fazendo aqui a nossa interação. Assim, nós vemos que a palavra, a idolatria, né, ela não é apenas um adorar a uma imagem, não é? Mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Isso. É isso que essa lição ela está falando forte, né? Você vê que Êxodo 34:14 está dizendo aqui, ó, porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, pois Deus zeloso é Ele. Exato. Olha só. Então é Deus zeloso pelo seu nome, zeloso em adoração, zeloso em adoração. Ele não quer que o homem ele preste culto ou que ele venha se prostrar a imagens, a imagens quaisquer que sejam, né? Nós vemos então que a idolatria é um pecado grosseiro. É um pecado grosseiro e afrontoso ao único e verdadeiro Deus. E eu me lembro, Rafael, que você comentou algo parecido na aula passada, até estimulo os alunos a voltarem lá e assistirem a aula do primeiro mandamento. Agora eu só queria fazer uma consideração. Todos aqueles que têm algum tipo de contato com alguma manifestação de fé, algum tipo de fé, ou alguma espiritualidade, ou religião, do ponto de vista sociológico, você sabe como é fácil para o nosso coração tirar a atenção de Deus, do Ser Supremo, e colocar em algo menor, em algo que às vezes é projeção do nosso próprio coração, ou seja, um ídolo do nosso coração, como diz Ezequiel 14, versículo 3, olha, os homens estão levantando ídolos em seus corações. E Rafael, se você mexer nesse ídolo do coração dessa pessoa, sai até briga, sai até discussão. E Deus não aceita nem se erguer um ídolo dizendo que é Deus. Isso. E como é fácil esse descaminho. Não, mas esse é Deus. Isso. É um ídolo que nem o povo estava querendo gerar ali, aquele gerou, né? Aquele bezerro em Êxodo 32. Êxodo 32, né? Tá até aqui, ó, pra gente ler, né? Olha só o que acontece. Já lá atrás, né, Rafael? Logo no início, né? O povo acaba de sair do Egito, da escravidão. Moisés sobe ao monte e o povo está lá aguardando. Só que Moisés, o povo falou que ele tardava em chegar. Isso, talvez tenha morrido, o povo falou. Então, vamos fazer um bezerro de ouro que ele vai representar os nossos deuses. Isso, os nossos anseios, e vamos dizer, foi ele que nos tirou lá do Egito. Olha só, olha o que diz o texto, 32:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhes: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, já não sabemos o que lhe sucedeu. Deus, lá no monte, falando com Moisés, fala, olha, no versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam e sacrificam-lhe, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Uau, brincadeira. Logo lá no começo, e sabe o que acontece, Rafael, do ponto de vista teológico, aproveitando que a natureza do nosso curso, da nossa aula, que é eminentemente teológica, foi aí que começou não o politeísmo. Politeísmo é a crença
e prestação de culto a vários deuses ao mesmo tempo. Sim. Aqui, com essa atitude, começou o que nós chamamos de enoteísmo. Enoteísmo é a possibilidade de se admitir vários deuses, porém você encontra um principal, que vai ser o primeiro. E foi aí, a partir de Êxodo 32, que Israel, talvez por influência do politeísmo do Egito, do panteão de deuses que eles viveram 430 anos vendo aqueles deuses, eles agora estão pensando em outros deuses, além do Deus Jeová que os tirara da casa da servidão, cometeram este erro, elegeram uma imagem de escultura, um bezerro de ouro, né? Ainda usaram o ouro que trouxeram do Egito para fazer uma imagem. Erraram em tudo, foram contra Deus, foram contra Moisés, foram impacientes, o povo pressionou o líder Arão, Arão cedeu à pressão do povo e começou aí o enoteísmo, ou seja, temos outros deuses, mas nós vamos ter um Deus principal. E toda a história de Israel continua assim, porque de tempos em tempos o povo pensava em Deus, mas também adorava Baal. Pensava em Deus, adorava Azera. Pensava em Deus, adorava Moloque. Pensava em Deus, adorava Quemos. Tem os altos, né? Os a altos fala e dos baixos. altos. Sim, os altos, os balaíns, os outeiros de adoração. Os jardins. Isso. Então, quando a Bíblia fala isso, são imagens que foram erguidas. E você falou algo interessante que me veio à mente, até no tempo dos juízes e depois também, até no tempo dos patriarcas já, os chamados terafins. Cuidado, terafins, não serafins. Terafins, sabe o que era que o povo estava praticando, Rafael? Ídolos do lar. Isso. Eles pegavam uma imagem de escultura e colocavam dentro do lar. Isso chamava-se terafins. E estava lá o povo adorando alguma imagem. Você percebe o que nós estamos querendo dizer? Que é fácil transitar de Deus para uma imagem de escultura? É fácil você... Não, eu adoro a Deus, não uma imagem de escultura. Daqui a pouco tu está colocando a fé na matéria, na imagem, no ídolo. Mas você sabe que tem muita gente que diz, eu só adoro a Deus. Eu não adoro imagem, mas se abrir a carteira, tá lá uma foto de uma imagem. Sim. E por que tá fazendo na carteira dele aquela imagem? Certa vez até um pastor foi questionar e ele falou, olha, eu uso essa imagem na minha carteira como a mesma coisa que eu uso a foto da minha mãe, dos meus filhos. Mas pastor, mas você dobra o seu joelho pedindo para os seus filhos e para sua mãe também algo, né? Então, exatamente. Aí a questão, né? Então a gente vê que a idolatria ela rouba a glória de Deus. Ela ignora a eterna, inquestionável soberania de Deus. E ela zomba da palavra do Senhor. Esse assunto é tão delicado, você vê delicado. Como a linha é muito tênue, Rafael. Isso que eu estou pensando aqui com muito amor e carinho a qualquer outra fé que não seja a fé evangélica. Estou pensando com muito carinho. Eu sei que a nossa audiência ela vai por todo o Vale do Paraíba, que tem um contingente da fé católica muito alto, mas nós estamos querendo aqui falar com muito amor. Né? O que nós estamos querendo dizer? Que às vezes reproduzir imagens, quer humanas, quer de animais ou qualquer outra coisa, com essa finalidade de adorar, isso foi proibido por Deus. É proibido. E a idolatria ela é muito sutil, ela vai minando, ela é igual um cupim que entra e daqui a pouco a pessoa já está tomada por aquele sentimento e não percebe que ela desfocou, já não está mais adorando a Deus, está adorando um ídolo, uma imagem. Em Deuteronômio 4, 15 ao 19, você chegou a mencionar? Não, 4, 15 e 19 não. Aqui fala assim, dá todas as características de um ídolo, de uma idolatria. Olha só o que está dizendo, do 15 ao 19. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe faltou convosco do meio do fogo. Então, olha como diz essa tradução.
porque vocês não viram aparência nenhuma Isso. no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Então, ou seja, não tem aparência. Não tem aparência alguma. Não tem imagem nenhuma. Imagem alguma. Ele não queria nenhum tipo de representação de seu ser. Sim. Por quê, Rafael? Porque nada contém Deus. A criação foi criada por ele, mas ele está fora dela. Ele é transcendente. Ele transcende. Então, nada na terra vai conseguir representar quem Deus é. Deus é espírito. E ele fala no texto, porque para que é? Para que ele não se mostrou? Para que o homem não viesse a se corromper. Está bem claro no texto. Está bem claro. Leia o texto aí, olha. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus. Eu vou ler aqui, nessa tradução, diz assim, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem, de mulher, de algum animal que há na terra, ave que voa pelos céus, animal que rasteja na terra, peixe nas águas. Olha só, você sabe que o Dagon, que era o deus dos filisteus que eles adoravam, tinha uma forma de peixe. De peixe, olha aqui, infringindo esse mandamento. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua, as estrelas, e a saber, todo o exército dos céus, cuidem que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles. Rafael, e não é isso que a gente vê em muitos povos da terra adorando ao sol. Aqui nas civilizações pré-colombianas, na América do Sul, os maias, os astecas, os incas, tinha uma divindade chamada Deus Inti, que era o Deus Sol de uma dessas civilizações pré-colombianas. E eles adoravam o sol, adoravam a lua, as estrelas, o exército dos céus. E aí Deus está falando já de antemão, né, Rafael? Sim. Não se inclinem, não prestem culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo do céu. Tá muito claro, né, Rafael? Tá no texto, tá no texto, não é verdade? Então, nós vemos aqui então que o termo idolatria, ele vem de eidolon, juntamente com latreia, que é serviço, adoração, culto, adoração. Então, liturgia. Então é adoração, serviço ao ídolo. Eidolon, que é ídolo, e latreia, serviço sagrado. Então, o serviço sagrado a um ídolo, né? Idolatria, então, é uma forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir a outros deuses ou a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Então, é uma prática incompatível com a fé judaica cristã, né? Pois nega o senhorio e a soberania do nosso Deus. Isso. Né? Bom, já fizemos, acho que, muitas e importantes considerações sobre a proibição à idolatria. A conceituação que você deu agora de idolatria foi muito bem explicado. Esse texto de Deuteronômio 4 foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Então, veja, nós vamos fazer agora um pit stop aqui. Vamos fazer uma breve parada e a gente volta com mais comentários sobre o que é que Deus quis e intencionou neste segundo mandamento, tá certo? Temos coisas ainda muito legais para compartilhar com todos os nossos alunos. A gente espera que você fique aí com a gente, dê o seu like, compartilhe esse link para mais pessoas e venha estudar a palavra de Deus com a gente. Que o teu coração seja inundado com a luz da eternidade. A gente vai e volta já, fique conosco. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. Vida Teológica.
Chegou Convida Teológica. Graças a Deus, família Rádio Vida, estamos aqui no Teológica Vida, sequenciando a nossa aula dos 10 mandamentos, ou melhor, nossa série do Decálogo, ou das 10 palavras, 10 mandamentos, e hoje estamos estudando minimamente o segundo mandamento. Como disse na primeira parte, ele está muito ligado, jungido ao primeiro mandamento. A proibição fica clara para nós, a proibição da idolatria. O que Deus visa com isso é desestimular o coração humano de tentar gerar algum tipo de representação de quem ele é, porque ele não quer ser adorado por intermédio de nada que a criação tenha, ou que as criaturas produzam, quer de suas mãos, quer das obras de profissionais, de artífices ou artesãos, não importa. Deus não quer ser representado dessa forma, porque, como disse, o nosso Deus, ele é transcendente, ele está além da criação, ao mesmo tempo que ele é imanente, ele está conosco, ele está perto de nós. Entretanto, até do ponto de vista histórico, já adentrando aqui ao primeiro comentário, me lembrei agora, para não perder o comentário, houve um movimento na Idade Média chamado iconoclasmo, que era um movimento que lutava contra o uso das imagens no ambiente de culto, no ambiente litúrgico, e vários homens se levantaram contra o uso de imagens na igreja. Porém, vários homens abraçaram a ideia do uso de imagens na igreja. Me lembrei agora do comentário de Justo Gonzalez, um historiador, citando João de Damasco, que foi um defensor do uso de imagens no culto, que dizia o próprio Deus criara o homem à sua imagem e semelhança, como que dizendo que o próprio Deus foi o primeiro a criar a imagem. Mas não foi nesse sentido, porque houve então uma batalha, o que esses homens que lutavam contra as imagens ficaram conhecidos como os iconoclastas, aqueles que não aceitavam as imagens durante o processo de culto ou até mesmo num santuário. Você vai encontrar catedrais, santuários suntuosos até, com imagens, alguns em vitrais, outros dentro de templos. Durante a Idade Média, até hoje, existem tradições cristãs que utilizam as imagens e não sentem nenhuma dificuldade com isso. E nós estamos mostrando aqui vários textos que pensamos que Deus não deseja isso, não almeja, não quis, não intencionou isso, apesar dos homens assim procederem, não é? Falamos na aula passada que o último versículo da carta do apóstolo João, o apóstolo do amor, é exatamente a expressão: filhinhos, fugi dos ídolos. Claro que naquele contexto estava fazendo uma alusão aos deuses pagãos, mas e internamente, dentro da tradição cristã? Será mesmo que o homem, apesar de querer depositar a sua fé em Deus, declarar que deposita a sua fé em Deus, ele também não se vincula numa espécie de dependência quando ele se dirige a Deus pela intermediação ou de alguma imagem de escultura, ou de um ídolo, ou de uma imagem que representa algum tipo de santo, não é? Nós entendemos a fé católica, que pensa desta forma, e ela tem respostas e considerações a respeito disso. Porém, nós da fé evangélica e protestante entendemos que não há nenhum tipo de intermediação por parte de qualquer mortal, por mais santo que ele tenha sido em vida ou durante o seu ministério. Já não há mais comunicação entre os vivos e os mortos. Estes honrados e estas honradas que se dormiram no Senhor já estão no paraíso e não podem mais ouvir nenhuma petição dos mortais ou dos homens ou das mulheres do lado de cá
da eternidade. É assim que pensa a fé evangélica no tocante, inclusive, ao estudo da Sagrada Escritura. Então, veja como o assunto é profundo. E a idolatria, queridos, não é apenas... Tem gente que fala, não, eu não tenho nenhum vínculo realmente com imagem e escultura. Mas pode ter algum vínculo de algum ídolo do coração que projeta em outros objetos. Nós citamos aqui ou associações, ou amizades, ou relacionamentos. Sim. Nós citamos isso na aula passada, não é verdade? Às vezes pode ser um desejo excessivo, por exemplo, por algum entretenimento, por algum esporte, ou por algum afazer, ou pelo trabalho. O cara que é workaholic não deixa de ser um idólatra, um idólatra do trabalho. Isso é o time do coração. O time do coração, mas é assim, é coisa além, sabe? Além do normal, do bom senso. Sabe, Rafael? Que coisa, né? Então, isso veja que tanto externamente, imagens, ídolos externos, quanto ídolos internos, é isso que eu estou refletindo com muito carinho com todos vocês. O homem, ele é inclinado e tendencioso a se vincular a um ídolo do coração. João Calvino dizia que o homem, o coração do homem, é uma fábrica de produção de ídolos. Né? O coração do homem, ele produz ídolos. Às vezes você produz um ídolo numa amizade, às vezes num relacionamento, às vezes num namoro, às vezes num noivado. Você falou na aula passada, às vezes no filho, na filha, sabe? Às vezes, assim, a pessoa ela não aceita isso, ela nega. Mas quem vê de fora parece que é o filho na terra e Deus no céu. Primeiro é o filho, parece, ou a filha, não é? Ou às vezes é um cônjuge, ou às vezes alguém faz isso com algum cônjuge. Então é esse ponto que nós queremos despertar em você para esta reflexão. Pense bem, o nosso Deus é um Deus zeloso. Isso. Em Tiago 4, se não me engano, diz que ele tem ciúmes de nós, ou seja, ele quer exclusividade, ele não quer ser dividido. Me fez lembrar da última provação de Abraão, em Gênesis 22, quando Deus pede para que ele entregue o seu filho, ou sacrifique lá no monte de Moriá. E o que foi que Deus estava querendo ensinar a Abraão? Abraão, entre mim e você não pode haver ninguém. Porque imagine como ficou a cabeça de Abraão. Esperou 25 anos para a promessa do riso, o riso chegar em casa. Isaac significa riso. E agora ele, na sua adolescência, Deus pede ele, fala, me entrega ele. Não, como assim? Imagina como ficou a cabeça dele. Deus queria ensinar uma lição para Abraão, e Abraão aprendeu. Por isso que se tornou o pai dos fiéis, o pai dos crentes. Porque ele disse, agora eu sei que você me teme, não faças nenhum mal ao teu filho. Quer dizer, eu estou acima no teu coração do que o teu próprio filho. Não é isso, Rafael? Sim. Quais outras considerações nós poderíamos aqui, Rafael? A palavra fala, ela diz, não farás para ti imagem de escultura. Isso. Não é? Então o mandamento é bem claro. Nós falamos aqui até antes aí do nosso intervalo, o povo de Israel ele não podia esculpir nenhum tipo de ídolo, nem de pedra, nem de madeira, nem de metal, né? As imagens de escultura ali no Antigo Testamento eram usadas pelos pagãos para representar seus ídolos, a quem eles pediam e dedicavam culto. Né? Eles pediam e aí eles dedicavam culto como se esses ídolos tivessem poderes sobrenaturais. Eles esperavam isso, né? E aí a gente quer fazer aqui uma diferença também da arte e do ídolo, né? Nós sabemos que existe a diferença, não é? Que não podemos confundir a arte esculpida e um ídolo esculpido, não é? Finalidades diferentes. As finalidades diferentes. O ídolo é uma representação de uma pessoa, animal ou algum objeto para admiração, inspiração e adoração. Já a arte é para inspiração e admiração, né? A arte ela é uma forma da expressão da criatividade humana, né? Me fez lembrar aqui um texto ali de Atos 17, se você tiver aí, 22, 23. Olha só o que acontece ali quando
Paulo está ali em Atenas, olha que palavra. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Nessa tradução diz assim: percebo em tudo, vocês são bastante religiosos. Olha aí. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha só, esse um tanto supersticioso, olha o que o Mateus Henry diz aqui sobre essa palavra dita por Paulo. O crime do qual ele os acusa é de dar a outros a glória que só pertence a Deus. Eles temiam e adoravam demônios, espíritos que supostamente habitavam nas imagens às quais eles direcionavam a sua adoração. Nós já vimos, e acho que comentamos na aula passada, 1 Coríntios 10. A adoração que os africanos pegavam os ídolos dos católicos e atrás colocavam as suas entidades. Isso. Né? Então é uma adoração a demônios ali. Sim. Sim. Tremendo isso, né? Sim, Paulo esclarece isso, não só nesse exemplo prático que você deu agora, mas no capítulo 10, verso 19 de 1 aos Coríntios, que é o que sacrificado, que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então, aqui nesse caso específico, os ídolos eram deuses, o que Paulo está querendo dizer. Existem divindades que por trás da expressão de fé religiosa, aspas, existe uma operação demoníaca. Esse é o ponto, que só vai ter esta visão espiritual quem é espiritual. Quem não tem essa visão... Agora, é bem colocado aqui, Rafael, e eu vou ler aqui a sequência do texto, que é muito lindo, de Atos 17, eu vou ler o 24 a seguir agora, mas foi muito bem ressaltado por você. Uma coisa são as artes, outra coisa são objetos decorativos em casa, outra coisa é a idolatria. Aí não, então a gente precisa ter discernimento. Mas olha o que diz aqui Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então o texto é muito claro, não é? Que é um equívoco hipotecar confiança ou adoração em uma imagem de escultura ou em algum tipo de ídolo. E ele continua, olha só, que porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Isso. Olha só, a imaginação, Paulo ele fala então, isso está tudo sendo criado pela imaginação de vocês. Perfeito, né? perfeito. Ó, vocês estão um pouco supersticiosos com o quê? Com a própria criação e imaginação de vocês. Correto, excelente consideração. E eu me lembrei aqui de um texto também muito importante, Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura.
Está no texto. Então, o que eu quero chamar a tua atenção, querido e querida, é nesse ponto. Às vezes você diz, realmente, não, eu adoro a Deus e não imagens. Mas eu te garanto que tem pessoas que estão adorando a imagens de escultura sem que saibam. Elas dizem que estão adorando a Deus, mas de repente o salto acontece, o pulo acontece, a linha é cruzada e daqui a pouco a pessoa está prestando adoração, veneração a ídolos, a imagens de escultura. Então, eu não posso falar isso por você. Eu só posso te alertar da parte de Deus, mas você pode fazer uma sondagem no teu coração. Examine o teu coração, veja se você se pega adorando ídolos ou imagens de escultura e não a Deus. Se você estiver fazendo isso, corrija a postura do teu coração, a intenção, a tua forma de adoração e sirva ao Deus único e exclusivo de maneira agradável à sua vista, ou seja, à sua maneira e não à nossa, porque essa é a intenção da aula de hoje nesse segundo mandamento. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Perfeito. Então, muitos adoram imagens e dizem adorar a Deus, só que Deus não divide a glória dele com ninguém. É isso. E como que tá essa mistura, né? Adorando imagens e dizendo adorar a Deus, se a palavra diz que ele não divide essa glória. Então, os ídolos, eles sempre foram um laço ali para o povo de Israel. A Bíblia, ela relata, ela nos dá a revelação da infidelidade do povo de Deus. Nós vemos que existiram reis maus, que existiram reis bons, e esses reis bons que andaram no caminho do Senhor, mas que ao mesmo tempo toleraram os lugares altos que a gente disse aqui no começo, que seriam os lugares jardins, de adoração, os lugares de adoração. balins. Eles permitiram rei Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, e eles foram reis bons, mas que eles permitiram, toleraram isso. E quais foram os reis excelentes do reino? Quais foram os reis excelentes que andaram no caminho do Senhor e derrubaram todos os lugares altos? Ezequias e Josias. Na época de Ezequias e Josias houveram então aí o reino, ele experimentou dois grandes reavivamentos. Isso, reformas religiosas. Por quê? Porque eles destruíram, eles derrubaram todos os altares. Então, se você tem um altar, algo que você ergueu na sua casa, na sua vida, no seu coração, derruba hoje esse altar, querido. Derruba hoje esse altar e você vai ver um grande reavivamento na sua vida, uma grande presença do Senhor, e você vai dizer: puxa, o Senhor está comigo, Deus está abençoando os meus dias na terra. Graças a Deus. Olha que interessante. Em outras palavras, o que estamos querendo dizer é que o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Quando você vai para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, olha o que diz a palavra de Deus. O texto, ele é claro em afirmar que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Mas há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos, ou em resgate por todos, testemunhando que se deve dar em tempos oportunos. Então veja, a palavra é clara, só há um mediador entre Deus e os homens. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, não enxergamos biblicamente base para afirmar que Maria seja corredentora, que Maria seja comediadora. Ela não pode ser mediadora. Veja, o culto a Maria, que nós na teologia chamamos de mariolatria, é um culto devotado à mãe de Jesus, e os adeptos que dirigem oração
a ela, prostram-se diante de sua imagem, Isso. acreditam que a sua escultura é milagrosa. E isso, queridos, nós entendemos, a fé evangélica entende que isso é idolatria. Os devotos estão aí propagandeando pela mídia, atribuem a Maria uma posição que a Bíblia não lhe confere. Eu falei na aula passada, nós devemos dar a ela o devido lugar que ela merece, a honra dentro do papel histórico-redentivo, ou seja, ela foi agraciada por Deus, escolhida, feliz, bem-aventurada, sim, mas nós não podemos superestimar Maria, nem subestimar Maria. Devemos entender que ela foi vital no plano da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas foi Jesus quem morreu pela igreja. Foi Jesus quem derramou o sangue pela igreja. Nós reconhecemos o papel honroso de Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela jamais aceitaria ser cultuada, porque ela sabia que ela era a mãe do Senhor Jesus, porém ela confessou em Lucas 1, 46, 47, que ela também necessitava de um Salvador, e que somente Jesus era o mediador entre Deus e os homens. Então fica aqui o nosso respeito à fé alheia, à fé católica, mas também o nosso dever e responsabilidade de alertá-los quanto ao devido papel desta honrosa serva de Deus. Bom, nós vamos encerrar a aula de hoje. Vou fazer aqui uma última observação e o Rafael também pode fazer uma conclusão, desejando ainda algum comentário, ou eu termino aqui a conclusão. Você quer fazer um comentário? Eu queria só ler Sim. 2 textos em Isaías. Isaías 43:10. Vocês são minhas testemunhas, Amém. declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 44:8. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então nós vemos aqui, irmãos, a palavra do Senhor é dita a nós, e que existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados. Eles podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Procure a bênção nesse dia. Amém, irmão? Amém. Obrigado, evangelista Rafael. Também falamos na aula passada que idolatria não é apenas prestar culto a um falso Deus, mas também prestar um falso culto ao Deus verdadeiro. Então, se você diz assim, não, mas eu sirvo ao Deus verdadeiro, ok. A segunda pergunta que você deve responder para si mesmo: você está prestando um falso culto ao Deus verdadeiro? Se você estiver prestando um falso culto ao Deus verdadeiro, você também está em pecado de idolatria. Agora, se você serve ao Deus verdadeiro e presta um culto verdadeiro, conforme os princípios reguladores da palavra de Deus, cultua a Ele somente, exclusivamente como Senhor único e soberano, sem mediação de quem quer que seja ou qualquer coisa, senão através de Jesus Cristo nosso Senhor. E também faz isso em espírito e em verdade, e Paulo regula esses princípios lá em 1 Coríntios 14, então você está servindo a Deus verdadeiramente. Que Deus abençoe o teu coração. Amém. Devemos ter discernimento para distinguir ídolos de objetos meramente decorativos, isso aqui foi falado. Tudo aquilo que a pessoa ama mais do que Deus torna-se idolatria. Está lá em Gálatas, ou melhor, Efésios 5:5, Colossenses 3, verso 5. A Bíblia não proíbe as artes, nem a escultura em si mesmo, e nem a pintura. Deus mesmo inspirou os artistas israelitas no deserto, Êxodo 35. O rei Salomão mandou esculpir querubins na parede
e também touros e leões para decorar o templo e o palácio real, mas nunca com o objetivo de que tais objetos fossem adorados. Adoração somente a Deus. A glória dele, que ele tem, que ele possui, ele não dará a outrem, não dividirá a sua honra ou glória com nenhuma imagem de escultura. Que Deus nos guarde, nos abençoe e que a misericórdia do Senhor nos persiga e abençoe a tua geração e a tua descendência até 1000 gerações, como promete este mandamento daqueles que obedecem a servir e adorar somente a Deus, fugindo da idolatria. Fuja da idolatria, Cristo te ilumine, que o Espírito Santo te assista e que nós sigamos em frente aqui na série Os 10 Mandamentos. Deus abençoe a todos e até nossa próxima aula, permitindo o Senhor. Paz do Senhor. Tchau, tchau.